Estão vendo a tela, né? Sim. Legal. Bom, hoje a gente vai ver uma outra modalidade de custeio, né, de custo, que chama custeio ABC, né? Então a gente vai abordar um pouquinho esse outro método de custo aí, né? Que a gente vai detalhando tudo aí, né? Aí uma primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a prova, né? O que vocês acharam da prova? Olha, professor, tava assim, eu achei que tava de boa, porém, nossa, foi um dia péssimo para mim, pessoalmente dizendo. É que tinha eu fiz alguns testes na prova, né? E eu fiz alguns testes para treinar vocês para o lado analítico, né? Então, essa primeira questão aqui, muitos acabaram errando, né? Erraram porque eu coloquei a mesma questão do AVA, só que eu troquei esses dois valores, né? E eu mantive as respostas que tinha no AVA, né? Eu acho que a do AVA acho que era essa aqui, 1980, 1.980, 1.848. Então, a maioria do pessoal não fez o cálculo, não observou que era aqui, acho que era 1.800 e 2.200, né? E aí largaram brasa na questão, na resposta C aqui no caso, né? Então é mais numa linha da gente ter o foco, né? E é bem o lado do administrador ter o foco analítico, né? Então, muitas vezes, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu checar se é igual mesmo a questão, né? Quer dizer, eu mudei praticamente pouca coisa aqui, né? E mantive a mesma resposta aqui, né? Então, quer dizer, aí teve uma boa dose de erro nessa questão por causa dessa linha aí, tá? É, aí é aquilo, né? Que tem a resolução. Ele fala que a parte de vendas é a metade, né? 50%. Então, o que que a gente pega? O 550 pacotes vezes 2, porque era só metade, então é o dobro, né? É 1.100 vezes 1.810, né? Que é a parte dos custos, né? E aí a gente dá 1.991, tá aqui, né? A parte de pacotes, né, da Europa, né? Que era 420 vezes 2 dá 840, multiplicando aqui, dá 1.864.800, tá? Então, mas foi mais a parte de dar uma jogadinha aí, né? Essa outra questão, ela, eu não lembro se, essa aqui eu não troquei nada, né? Essa questão aqui tinha que pensar um pouquinho, ela tava no livro, né? E a resolução dela, o que a gente pega? Ela fala aqui que a gente tinha matéria-prima 20 mil, o pizzaiolo 10 mil, né? Embalagens 8 mil, transporte 1.500. Então, o que é despesa direta, custo direto, né? Matéria-prima e mão de obra, que é o pizzaiolo, né? Então, os custos diretos é 20 mil mais 10 mil, dá 30 mil, tá? E as indiretas eram as embalagens e o transporte. Então, 8 mil mais 1.500 dá 9.500, né? E aí
a quantidade de tudo produzido, né? 1.200 pizza do primeiro grupo, 900 do segundo grupo e 400 do terceiro grupo, vai dar 2.500 de total produzido. Então, aqui é só dividir, né? A, a quantidade, o valor, o custo os custos diretos, que é 30 mil, pela quantidade produzida, e a gente vai chegar no custo unitário. Então, a gente dividiu 30 mil por 2.500, dá um custo unitário de 12. No custo indireto, 9.500, que é 8 mil mais 1.500, dividido por 2.500, dá 3,80. Então, era essa resposta aqui, tá? Então, aqui era um trabalhinho um pouquinho, mas não era tão enrolado resolver, né? Essa daqui, as operações com compras, que essa aqui teve bastante erro também, né? As operações com compras de mercadoria podem gerar gastos adicionais, além do próprio valor de aquisição do bem. Dessa forma, podemos considerar que o desconto concedido é um elemento que reduz o valor da compra. Na verdade, o desconto concedido, ele é quando a gente vende, né? Quando a empresa vende. Aqui seria desconto obtido. Então, tem essa diferenciação da parte do desconto. Quando a gente falou isso, a gente comentou, né? Então, essa questão aqui é falsa. Então, aqui o certo seria aqui desconto obtido. Quando a gente compra, a gente obtém um desconto. Quando a gente vende, a gente concede um desconto. Então, aqui essa questão seria falsa, tá? E essa daqui também, essa questão, eu também fiz uma alteração no valor, né? Testando o lado analítico de vocês, né? E aqui era 180, eu coloquei 1.800. Aqui era só tirar, queria saber o valor líquido, né? As vendas líquidas, seria só tirar todos esses valores e dividir por 60, né? Então, no AVA, como era 180 aqui, dava uma resposta de 145,67. Como eu alterei o valor aqui, foi para 118,67. Então, aqui é a forma de resolver, né? 12.640, tira os valores e vai dar 118,67. Então, o lado mais que, claro, não é, todo mundo foi bem, notas acima de 600 pontos, aí não é nada para ficar preocupado, né? Mas o lado maior foi fazer com, principalmente na área de análise de custos, né? A importância de ser analítico, né? De ver, não acreditar naquilo, parece que é tudo igual. Não parece que é tudo igual. Deixa eu verificar mesmo se é isso aqui que é igualzinho do AVA, né? A questão inteira é mesmo igual, né? Eu só fiz uma alteração no valor, tá? Ficou claro aí? Eu não lembro se vocês acertaram ou erraram essas questões aí, né? Mas o lado é mais ou menos esse. Tá tranquilo aí a resolução? Sim, professor, deu uma clareada. Legal. Bom, então vamos entrar no assunto de hoje, né? Só fazer um retrospecto, né? Então, na aula passada, o que a gente viu, né? A gente viu as bases conceituais do custeio por absorção, né? E ele tá por trás da metodologia de apuração dos custos do produto, né? Então, a gente trabalhou bastante esse lado dos custos do produto, né?
em cima do custeio por absorção. A gente verificou que a ideia do sistema de cálculo consiste na apuração dos custos no que atribui os gastos diretos e indiretos no processo, né? Então a gente separou os gastos que são que são diretos, que são indiretos, né? E ligado a cada etapa dos produtos finais, né? A gente viu também a parte da departamentalização, que ele é utilizado no rateio, né? Então, quer dizer, o gestor de custos, né? Ele faz todo aquele rateio baseado nos departamentos ou no centro de custos, né? E o setor, tanto pode ser no setor produtivo, que envolve a área de produção, apoio à produção, setor de serviços, e aí todas as áreas que estão ligadas à administração da organização. Departamento de marketing, departamento de vendas, departamento financeiro, departamento administrativo e todos os outros departamentos, né? Então, quer dizer, o que a gente viu até agora, né? A gente viu os custos diretos, os custos indiretos, a gente viu as despesas estão ligadas aos departamentos de apoio, e tudo isso, na maioria das vezes, as empresas optam por fazer um rateio, né, para ver quanto que está se custando para produzir, ou quanto que é o custo da empresa, porque essas áreas de apoio também são ligadas, tem valores de despesa, e isso acaba sendo reduzindo o lucro da empresa. Então, ela precisa tudo ser computado e saber quanto cada área gasta para produzir um determinado produto, né? E isso é feito com rateio. Foi isso que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente também teve essa, como eu comentei, a departamentalização nos rateios entre os produtos produzidos e vendidos, dependendo do ramo de atividade da empresa. Então, a gente viu também na aula passada, dependendo do ramo da empresa, como que é feito o rateio, né? E aí a gente fez a atribuição das despesas em função dos critérios de rateio que foram previamente estabelecidos conforme a situação, conforme o ramo de atividade da empresa, né? Então, aí tem também falando-se do critério de rateio, né? A gente fala dos problemas existentes nos rateios porque ele é determinado por uma maneira arbitrária. O gestor de custos é que escolhe a forma, a forma que vai ser feito o rateio, né? Então é como se fala, ele escolhe e faz aquele. Isso não quer dizer que é a melhor forma de fazer o rateio, mas o gestor de custos faz uma forma de rateio e aí a empresa fica sabendo, toda a empresa, toda a gestão da empresa fica sabendo os custos por departamento, né? Então, até comentei com vocês que eu trabalhei em empresas de área de negócios, né? Então, os negócios de soja, de café, de cacau, tinha muita discussão em cima do rateio de valores que eram atribuídos para cada um deles, né? Então, porque cada gestor não quer que o custo caia para a área dele. Então, mas tem que ser muito bem negociado como que vai ser feito o rateio, né? A arbitrariedade aqui é entendida como os critérios de distribuição de gastos comuns que são estabelecidos pelos gestores ou algo do gênero, tornando questionáveis os modelos que estão estabelecidos nas organizações. É isso, existe um questionamento grande nas empresas desse lado de rateio. As empresas, os departamentos querem os recursos, né? Querem utilizar os recursos, mas na hora do rateio questionam bastante. Então, essa parte de rateio, ratear os custos, fazer o rateio dos custos é bastante trabalhosa e questionável, tá? Aí
essa frase é bastante interessante. Então, até aqui a gente deu uma pequena revisada de conceitos, ou aquilo que a gente viu até agora, né, na parte de custos, né? E essa frase aqui é bastante interessante e vale a pena mesmo a gente refletir, né? As companhias prestam muita atenção ao custo de fazer alguma coisa, né? Então, quer dizer, eu vou investir em computadores novos para a empresa, ou vou investir em celulares novos para a equipe de vendas, né? Smartphone e tudo mais, né? Então, isso a empresa faz muita objeção sobre isso, né? Então, questionam e tudo mais. Mas, na verdade, elas deviam se preocupar mais com os custos de não fazer nada, né? Quer dizer, o quanto é que custa de você não trocar uma máquina que, que já está obsoleta, uma máquina que produz com um monte de erro, que já diversas falhas, né? Então, quanto custa isso? Que é aquilo, o custo de não fazer nada. Quer dizer, eu não vou fazer nada com essa máquina, continuo usando, vai dando erro, não tem problema, vai dando defeito no meu produto. Então, o Philip Kotler, que elaborou essa frase, e é bastante interessante isso. Então, as empresas têm que se preocupar com o custo de não fazer nada, de não investir, não atualizar equipamentos, não atualizar sistema, não atualizar a parte da infraestrutura, né? Isso é muito mais custoso para a empresa do que aquilo que ela gasta com investimento, né? Então é bem interessante essa frase colocada pelo Kotler, tá? O que a gente entrando agora na parte dos sistemas de custo ABC, né? A primeira coisa que é comentada para a gente, né, que os sistemas tradicionais de apuração de custos, eles sempre partiram da premissa que os custos indiretos afetam muito pouco os custos diretos, né? Então, o que a gente tem visto até agora dos custos diretos, né? Que é a parte de matéria-prima, mão de obra, né? Tudo isso são os custos altos daquilo que custa para a empresa. Os custos indiretos, o que são? São as embalagens, são a parte de armazenagem, mas representativamente não é tão grande quanto os custos diretos, que eles estão ligados mesmo com o produto, né? Agora, com a inversão do modo de operação das organizações, devido à inserção de novas tecnologias no processo de trabalho, o que acontece? A mão de obra começou a ser substituída por maquinários, né? E esses maquinários acabam tendo custos, né? Então, e aí, quando a empresa olha especificamente para a mão de obra caiu, né? Então, quer dizer, às vezes você tinha uma equipe de 10 pessoas que produziam um determinado produto, essas 10 pessoas foram substituídas por uma máquina, né? Então, a partir daí que as organizações começaram a observar que a gente não podia só ficar de olho nos custos de mão de obra, então precisava se fazer uma outra forma de controlar os custos indiretos, né? Que os custos indiretos começaram a crescer, tá? Essa justificativa se baseia no advento das novas tecnologias, já que há uma redução do custo de mão de obra, foi aquilo que eu comentei, né? Menos pessoas e mais máquinas. Então, as empresas, a partir da forma de fazer o custeio, né? E aí olhar não só o custo direto que está envolvido com a mão de obra, mas olhar o quê? A tecnologia que está envolvida no processo como um todo, né? Então aí precisa se fazer pensar uma nova forma de elaborar o custo do produto, né? Então, quanto à finalidade, as organizações perceberam a necessidade de avaliar
o desempenho dos seus gastos no processo operacional, de maneira mais detalhada, observando o comportamento em cada uma das etapas de elaboração do produto ou do serviço. Quer dizer, antes não se pensava na etapa de produção, né? Então, quer dizer, está tudo na fábrica, aí é tudo produção. Mas a partir do momento se é inserido, pensando em fábrica, né? A partir do momento que é inserido diferentes máquinas, e aí você tem diferentes custos para cada processo operacional, aí então começou-se a olhar os custos diretos de uma outra forma. Quer dizer, você não pode colocar tudo dentro de um bolo só, você tem que separar isso. E aí, essa separação desse lado de custo operacional é o que é chamado de sistema de custo ABC, tá? Então, era preciso verificar em quais das etapas de trabalho poderiam apresentar restrições ou apresentar um custo maior, né? E pontualmente agir para a correção de tais distorções. Quer dizer, se você tem um determinado, pensando numa linha de produção, você tem um torno, né, o equipamento que produz a peça, um torno, com um comando numérico, que tem computadores envolvidos, né? Então, quer dizer, o custo para usar para ter uma peça processada nesse equipamento é muito maior do que se fosse fazer um trabalho manual para se tirar para tirar a peça. Então é isso que ele diz aqui. As etapas precisam ficar bem delineadas, com a ideia de custo para se processar em cada máquina. E aí envolve o quê? O investimento da máquina, envolve energia elétrica daquela máquina. Então, de repente, você tem um produto que não passa pelo torno eletrônico, com comando numérico e tudo mais. E aí você tem um produto que passa, que ele utiliza esse torno, né? Então, tem que se diferenciar esse custo, não pode colocar apenas o custo de produção ou o custo de mão de obra, tá? Então, o sistema de custeio ABC, ele é um método que passou a ter notoriedade no ambiente das empresas devido à sua metodologia de apuração dos gastos operacionais, principalmente dos custos indiretos e, consequentemente, das despesas, que é o foco dessa metodologia, mas sem isentar os demais gastos da organização. Então, quer dizer, cada etapa do processo, que cada área é envolvida no processo, tudo isso tem que ser custeado. Então, por isso que é chamado ABC. Você não coloca um custo de produção, você vai separar por máquina, você vai separar por departamentos que controlam isso, tá? Então, conceitualmente, né, trata-se de uma ferramenta que permite a apuração dos custos dos produtos ou serviços, partindo da ideia de que recursos disponíveis na organização são consumidos, né, de acordo com as atividades que estão em execução. E os produtos ou serviços ou objetos de custeios são resultados da atividade que necessitam desses recursos. Então, foi aquilo que eu falei, né? De repente, você produz 3 produtos na sua empresa, né? Um deles usa o forno, então ele tem que saber quantas horas de forno ele vai utilizar, quantas horas e aí repassar isso para o custo do produto, né? Ou o outro produto usa uma fresa, né? Quantas horas vai usar dessa máquina? Então, tudo isso tem que ser calculado para o caso do produto, né? Então, essa é uma metodologia própria para ter o custo mais apurado, tá? Nesse contexto, o custeio ABC deve ser pensado da seguinte forma:
os custos indiretos que vierem a acontecer devem ser associados às suas atividades, com os direcionadores de recursos que melhor venham representar as formas de consumo dos departamentos, para em seguida alocá-los de acordo com a atividade adequada, né? Quer dizer, de repente você tem um produto que precisa passar pela área de pintura, então tem que se custear exatamente quantas horas, quanto que ele utilizou de pintura. Ele não é apenas um custo alocado para toda a produção. Isso que a gente vem comentando, tá? Então, a primeira etapa para ter o custeio ABC é fazer um mapeamento, né? Então, a primeira coisa que é feita é as atividades que são exercidas nos departamentos. Então, o que é isso? A identificação das atividades. E os departamentos, a própria fábrica, cada área da produção também fica como sendo um departamento. Departamento de fresa, departamento de forno, departamento de pintura. Então, aqui todas as atividades que são envolvidas acabam sendo identificadas, né? Aí depois, em seguida, as atividades que deverão ser identificadas mais relevantes, né? Então, é aquelas que, é claro, você vai se preocupar em custear a etapa, aquela que é mais relevante, aquela que onde tem um valor maior. Você não vai ficar preocupado com pequenos custos, né? Então é aquilo que, que vai te trazer maiores custos para o processo como um todo. Em seguida, né, vai fazer uma entrevista com os gestores, aplicação de questionários e observação direta. Quer dizer, o gestor de custos vai acompanhar o processo e vai ver realmente o que está acontecendo. Então, é essa observação direta, que isso chama-se uma técnica para levantamento de informações. Então, aqui já não é mais aquilo que a gente viu no custo de absorção, que o gestor de custos achava que a melhor forma era fazer um determinado rateio, mas ele não fazia esse levantamento detalhado do que cada etapa envolvia o custeio. Então, aqui fica trabalhando nessa linha de custeio ABC, fica uma forma mais real daquilo que está acontecendo com cada produto, tá? Na produção de cada produto. Então, a primeira etapa é essa: fazer um levantamento, fazer uma identificação, fazer um mapeamento, para depois começar a aplicar o custo ABC, tá? A segunda etapa é o quê? Valorar, né, dar valor para os custos dos recursos. Então, é aquilo, para cada etapa que o produto passa, né, vai ter um valor de horas de utilização de uma determinada equipe, valor de horas de uma determinada máquina, né, e aos objetos, né, que são criados, que são selecionados, né, vai se alocar para cada um dos casos, vai se alocar os objetos de custeio, né? E aí a partir daí adota-se diferentes formas de alocação ou de atribuição de custos. Ou vai ser uma apropriação direta, né? Quer dizer, aí já coloca direto o valor para aquele departamento ou para aquela área, né? Ou vai fazer um rastreamento, quer dizer, começa desde o início até o fim e faz o acompanhamento do custo, né? E aí vai montando um componente de custo, ou até pode se fazer por rateio, mas é um rateio já baseado num estudo do que cada departamento consumiu.
Então, essas três modalidades podem ser adotadas. Dependendo da empresa, pode adotar essa forma de atribuição de custos. Então, quer dizer, utilizando o custeio ABC, fica uma valorização do custo mais real com aquilo que acontece, porque foi feito um levantamento inicial, foi apurado os custos de cada recurso, né? Quer dizer, vai usar um forno, quanto custa usar 1 hora de forno para se fazer determinada peça? Vai se usar uma pintura, quanto custa para se usar metros de pintura, né? Então, tudo isso vai se colocar um valor. Então, fica muito mais real a parte da alocação dos custos, tá? Então, aí uma definição, né? O sistema de custeio ABC, ele parte do princípio que todos os gastos referentes ao processo produtivo devem ser absorvidos pelos produtos de acordo com o que cada produto consome dos recursos da empresa. Ficou clara a definição, pessoal? Então, quer dizer, você vai ter o sistema de custo o produto vai cair para ele o que ele consumir de cada recurso da empresa. Ficou claro isso? Sim. Legal. Sim. Quem que entrou novo aqui? Vamos ver. A Suelen tá, o Lucas também, né? Então tá bom. Bom, as atividades, né? Então, aí a gente tem tem separação agora, né? Então, as atividades se referem ao que é executado nas diversas áreas de uma organização. Por exemplo, o departamento de compras tem como atividade adquirir o material, comprar o material e desenvolver fornecedores. Essa é a atividade da área de compras, né? E aí, existe um direcionador que é associado a essa atividade, né? E o direcionador, ele é caracterizado como o fator que vem a estipular o custo da atividade. Nós vamos detalhar um pouquinho mais o direcionador, vai ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, se as atividades serem realizadas exigem recurso, né? O Martins, nesse livro dele, 2010, ele argumenta que o direcionador será a verdadeira causa do custo incidente. Então, o que são os direcionadores, né? Os direcionadores são de recursos que irão identificar como a atividade consome os recursos. Então, quer dizer, eu vou comprar matéria-prima, só um exemplo, né? A área de compras vai comprar matéria-prima, existe um custo associado, custo da área de compras, né? E vamos supor que custa R$ 10.000 por mês, custo da área de compras, né? Então, o quanto ele compra de matéria-prima para aquele produto vai ser dividido pelas horas trabalhadas, né? Então, isso é o quê? É o direcionador de recurso. O quanto o produto utilizou da área de compras. Quer dizer, quantas horas para produzir o produto, a área de compras não está produzindo, mas indiretamente, né, a área de compras está trabalhando na compra de materiais, na compra de matéria-prima. Então, quanto que a área de compras trabalhou para comprar a matéria-prima? E isso vai ser alocado para o produto baseado naquilo que utilizou da área de compras, né? Um outro direcionador, né,
é a direcionada atividade, que irão identificar como os produtos consomem a atividade. Então, são duas formas de medição. Tem um exemplo aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, vamos ver aqui no exemplo, né? Então, vamos imaginar uma atividade em um hotel, quer dizer, aqui já não é nem indústria, mas é um hotel, e claro, tem o lado de custos. Toda atividade, ou é serviço, ou é produção, ou é comercialização, existe custo, né? Isso que a gente vem falando na nossa disciplina, né? Então, o que que a gente tem? A gente imagina que ah, uma atividade no hotel, a gente escolhe 3 departamentos e a gente vai identificar que são esses departamentos. A gente tem o departamento de compras, o departamento de eventos e o departamento de recepção, né? Qual que é a atividade, a gente definiu no slide anterior, né? Atividade. Então, o que que a área de compras faz? Ela adquirir mercadorias e insumos. Quer dizer, a área de compras faz isso. A área de eventos, o que que ela faz? Preparar os espaços para locações e produção. Então, a área de eventos se encarrega disso, né? E a recepção, o que que ela faz? Ela faz o check-in, check-out e atendimento geral. Então, aqui tá bem definido o que cada área faz, né? Então, as atividades dessas áreas. Aí entram os direcionadores, né? Como que a gente vai avaliar os custos da área de compras, né? Esses direcionadores são feitos em cima de número de pedidos. Então, quer dizer, quantos pedidos a área de compras administrar no mês, né? Nos pedidos de compras, é que vai ser calculado o custo individual para a área de compras, tá? Para a parte de eventos, a mesma coisa, número de eventos. Quantos eventos foram realizados no mês e a partir daí vai se ter um valor de custos para o departamento de eventos, né? No caso da recepção, né, que a gente vai ter? O número, está um pouco. O número na recepção, que vai ser? Número de apartamentos locados durante o período. Então, vocês estão vendo que fica interessante se trabalhar em cima dos direcionadores, né? Quer dizer, se a área de compras, como vamos fazer uma associação, como que o gestor de custos vai administrar, né? Então, a área de compras, ela tem lá um custo, por exemplo, de 10 mil por mês, né? E aí ela tem uma quantidade de pedidos mensal, e aí você chega a um valor unitário, né? Então esse cálculo que o gestor de custos faz, né? Aí, no período seguinte, né? O valor da área de compras, que é o valor de salário e todos os custos envolvidos, né? Cresceu 50%. De 10 mil passou para 15 mil. E o número de pedidos continuou o mesmo. Quer dizer, o que aconteceu nisso? O valor unitário cresceu de um mês para o outro, né? Então, o que o gestor de custos vai começar? Vai começar a sinalizar, falar assim, olha, a área de compras, o processo unitário, o trabalho unitário dela por pedidos, porque o direcionador é pedidos, tá crescendo. E a partir daqui, opa, já liga o alerta. Se você tem, por exemplo, o número de pedidos está caindo, e aí
caindo o número de pedidos, o custo unitário aumenta, já dá um alerta para o gestor de custos, e aí vai alertar o gestor de compras, e muitas vezes, olha, a gente precisa reduzir o custo da área. E aí, o que faz para reduzir o custo da área? Na maioria das vezes, precisa-se demitir pessoas, né? É a mesma coisa na parte de eventos, né? Quer dizer, mensalmente é calculado o custo unitário da área. Quer dizer, a turma de eventos tem um valor de salário de envolvido da área e a quantidade de eventos. Se você tem lá 10 mil reais o custo da área de eventos e não tem nenhum evento, o que vai acontecer? O custo da área é altíssimo. Então, o gestor de custos vai falar para o pessoal de eventos, olha, vai ter que reduzir pessoal, porque a sua área tá custando muito, né? E aí, e assim sucessivamente. Foi o que aconteceu agora na pandemia, né? Quer dizer, o número de pedidos caiu, o número de eventos caiu, o número de apartamentos alocados caiu. Na recepção tinha 5 pessoas para atendimento de número de apartamentos alocados, caiu praticamente para zero. O que a empresa fez? Mandou embora parte do pessoal da recepção, ficou com um só, né? Para quê? Para reduzir o custo. E é assim que as empresas trabalham, né? Então, e aí, essa parte do sistema de custo ABC é bastante interessante porque mede a produtividade, né? E aí faz com que a empresa inteira trabalhe em cima de produtividade, em cima vai cair para a empresa mesmo o custo baseado no quê? No direcionador dela, né? Não vai cair um valor qualquer, não. Vai ser alocado baseado no direcionador dela. Quer dizer, no caso de compras, o direcionador é número de pedidos, né? Ficou claro esse lado de atividade e direcionador, pessoal? Ficou sim, professor. Sim, professor. Legal. Então vamos em frente. Vamos ver esse outro caso, né? Que aqui já tem mais a parte de valores, né? E aí a gente vai fortalecendo mais a parte do conceito, né? Essa empresa, a Luara Produções de Eventos, é uma empresa de assessoria em eventos e busca melhorar a percepção dos serviços da empresa junto ao mercado. Em um levantamento por meio de pesquisa de satisfação, foram identificadas algumas ações que precisam ser implantadas para que haja melhoria dos serviços. Melhoria do serviço, situação, né? Bom, a situação. O departamento de marketing irá propor mudanças em alguns processos de trabalho com o objetivo de melhorar a operação da empresa. Quer dizer, o foco aqui é fazer uma mudança, mas vai melhorar a operação da empresa e, claro, melhorar a operação, melhorar o controle de custos também, né? Então, o que ela tem aqui como gastos indiretos, né? Tem alinhamento do padrão de serviços, né? Então, ela gasta 150 mil reais no período, no mês, né? Melhoria no processo de produção do evento, 75 mil. Treinamento de mão de obra terceirizada, 25 mil. Desenvolvimento de fornecedores, 10 mil. Então, ela tem como gastos indiretos esses daqui, tá? Alinhamento do padrão do serviço, algum investimento, alguma coisa do tipo, melhoria no processo de produção, né? Terceirização, treinamento e desenvolvimento de fornecedores. Então, esses são os gastos indiretos que a empresa tem, tá? Ela trabalha em 2 linhas de serviços em eventos.
eventos corporativos e eventos sociais. Após o trabalho de rastreamento das atividades, foram definidos alguns direcionadores de atividades, que são os recursos necessários para a execução das atividades. Então, o que a gente tem? Os direcionadores, né? Número de horas de analista de marketing. Então, para o social, 240. Para o corporativo, 260. Tá? Isso aqui são dados que foram levantados, né? E vai ter um total de 500. Quantidade de execução de serviços em desacordo. Então, quer dizer, para o lado social, 440, para o corporativo, 360, total de 800. Número de participantes, aqui da parte de treinamento, né? 20 para o social e 30 para o corporativo, total de 50. Número de contratos com fornecedores, 35 para o social e 45 para o corporativo. Então, só voltando aqui, o que a gente tem aqui? Esses daqui são os direcionadores, aquilo que vai fazer para a gente fazer a medição, né? Então, a gente tem aqui as atividades, cada uma atividade dessa daqui, né? Alinhamento do padrão de serviço, ela gerou um direcionador aqui, tá vendo? Número de horas de marketing, tá? Então, e aí, como ela trabalha em dois ramos, né? Em duas linhas, corporativo e social, também foi dado a quantidade, né? Dos direcionadores por custo de produto. Então, tá aqui a gente tem todo o levantamento executado, né? Então, vamos ver como que vai ser trabalhado esse custo por ABC, pelo sistema ABC, né? Então, o que a gente tem dados do produto? Volume de vendas, que é o número de eventos, 48 para o social e 74 para o corporativo, né? E aí tem os custos do evento, nos insumos 1.200 para o social, na mão de obra direta 3.000, tá? No corporativo 1.800 dos insumos e 4.000 no corporativo. Então aqui são todos os dados que foram levantados para esse estudo, tá? Então, diante de tudo esse levantamento, o que pede, né? É determinar o custo indireto unitário, que aí o que vai fazer? Vai fazer o custo, vai ser feito o cálculo do custo indireto unitário baseado no sistema de custo ABC, né? E o custo unitário, o custo do serviço unitário, que é o direto mais indireto, quer dizer, vai somar. A gente apresentou nos slides anteriores os custos indiretos e aqui a gente está com os custos diretos, que são os insumos e mão de obra, tá? E aí a gente vai fazer passo a passo para ter esse entendimento, tá? Então, o que a gente tem no primeiro passo, né? Calcular o custo unitário de cada direcionador. O que a gente vai fazer? Utilizaremos as informações dos gastos com as atividades a serem desenvolvidas e dividiremos pelo total dos direcionadores de atividades. É importante nesse processo fazermos o alinhamento da atividade com o direcionador para que os dados gerados sejam coerentes, né? Então, o que a gente teve lá, né? Primeiro, o alinhamento do serviço, 150.000, tá? Vou voltar lá para vocês verem. 150.000 e a quantidade de horas, 500. Vou voltar lá para vocês verem. Tá aqui, ó. Alinhamento do serviço, 150.000, tá? E a quantidade de horas, que tem corporativo social, quantidade de horas, 500, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse aqui? A gente vai dividir
que ele está falando aqui. A gente vai dividir os 150 por 500, a gente chegou num custo unitário 300. A mesma coisa na melhoria do processo de produção de eventos. Era 75 mil, quantidade de horas 800, a gente chegou no valor de 93,75. No treinamento, por número de participantes, que são os direcionadores, a gente tenha 25 mil dividido por 50, que é a quantidade de participantes. Então, a gente chega num custo unitário de 500. Então, vocês estão vendo que aqui ele está se fazendo uma divisão, está chegando num custo unitário mais baseado na informação dos direcionadores, né? Então, aqui é a quantidade de participantes. Então, quer dizer, se eu tenho um custo de treinamento de 25 mil, eu vou chegar num custo unitário baseado no número de participantes. Se muitas vezes a empresa vai dar um treinamento, ela fala, olha, eu vou dar um treinamento, o treinamento custa 25 mil. E a quantidade de pessoas a serem treinadas é quem está contratando que coloca, né? E daí você vai ter um custo baseado na quantidade de pessoas que estão assistindo, né? Se de repente você inscreveu 50 pessoas, isso acontece muito nas empresas, né? Você inscreve lá, vai ter 50 pessoas que vão fazer o curso. Aí depois chega isso muitas vezes acontece na empresa de vocês podem até ver isso. A pessoa se inscreveu, mas a pessoa não participa do curso. Vão só 40. O que vai acontecer? O custo unitário vai ficar mais alto, né? Por quê? Eu vou estar dividindo 25 mil por 40, vai dar um custo unitário maior, né? Desenvolver fornecedores. Então, quantidade de contratos. Então, aqui a gente tem o custo para desenvolver fornecedores é 10 mil. E aqui a quantidade de contratos envolvida, né? Então, eu vou ficar num custo unitário de R$ 125, tá? Então, aqui é bem aquilo de você fazer um custo baseado naquilo que realmente você utiliza daquela situação ou daquela atividade, quanto de direcionadores você vai utilizar daquela atividade. Então, é um custeio mais real, né? Do que apenas um rateio simplesmente, tá? Bom, aí a gente tem o segundo passo, né? A gente vai atribuir os custos indiretos desse processo de melhoria a cada um dos produtos, respeitando a quantidade proporcionalmente consumida pelos mesmos, né? Então, aqui, para isso, vamos montar o mapa de rateio. Essa tabela aqui a gente fez anteriormente, né? Então, a gente chegou no custo unitário de cada um deles, né? Aqui a gente tem a quantidade de direcionadores, e aí tem já dividida pelo social e o corporativo, e dá o total, né, aqui. Então, essas tabelas são as anteriores, eu trouxe aqui para facilitar nosso entendimento, tá? Então, o que a gente tem? Um alinhamento do padrão de serviço, que é esse primeiro aqui, né? Então, a gente vai pegar o custo unitário, custo direto unitário, vezes os 240 do social aqui, né? Que é o número de horas de analista para trabalhar na área social. Então, a gente vai ficar com um valor de 72 mil. No caso do corporativo, a gente tem o custo unitário de 300 vezes a quantidade de horas dos analistas de marketing. Então, a gente chegou num valor de 78 mil. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o quanto que vai custar o alinhamento do padrão de serviço, né, que é o custo indireto, né? Quanto vai custar para projetos, eventos sociais e eventos corporativos. Eu tenho aqui calculado o teu custo unitário e as horas
que são utilizadas do analista, tá? A segunda é a melhoria do processo de produção. Eu faço a mesma coisa. Eu pego o valor unitário, né? E aí, quanto que eu vou utilizar os serviços, quantos serviços que estão em desacordo, né? Para social. Multiplico pelo custo unitário, que aqui eu tenho o 440, que está aqui do social, né? Multiplico pelo custo unitário, que é 93,75, vai dar 41.250. No corporativo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 93,75, está aqui, vezes a quantidade de serviços que estão em desacordo no corporativo, que é 360. Então, aí eu cheguei no valor 33.750, tá? O outro caso, que é o treinamento de mão de obra. Então, o que tiver envolvido 20 serão 20 participantes do social, vezes o 500, que é o valor, o custo unitário, eu vou ter 10.000 que vai ser alocado para os eventos sociais na parte de treinamento. E para o corporativo vai ser o 500 vezes 30, que são 30 participantes que trabalham em eventos do corporativo, então vai ter 15.000 reais. Então vocês estão vendo aqui que a alocação de custo está realmente para aquilo que cada atividade usa, baseado nos direcionadores, tá? E o último, que é o desenvolvimento de fornecedores, que custa 125, que é o custo unitário, né? Vezes o quê? 35 contratos de eventos sociais e 45 contratos de eventos corporativos. Então, deu 4.375 o total para o social e 5.265 para o corporativo. Então, aqui a gente fez uma distribuição dos custos baseado em cada atividade, né? E calculado individualmente para cada direcionador. Então fica, ninguém pode reclamar, né? Porque foi definido anteriormente os direcionadores, então nenhum departamento ou nenhuma área envolvida pode reclamar, porque as regras do jogo estão bem estabelecidas, né? Aí, a partir de todos esses cálculos, a gente consegue montar um mapa, né? Então, o que a gente tem no mapa, né? Aqui são todos os valores que a gente calculou, né? Alinhamento padrão de serviço, para o social 72.000 e para o corporativo 78.000, vai dar um valor total de 150, que era aquele valor inicial, né? Melhoria no processo de produção, a gente chegou no 41.250 para o social e 33.750 para o corporativo e um total de 75, que era aquele valor inicial. O treinamento, 10.000 para o social, 15.000 para o corporativo. O desenvolvimento de fornecedores, 4.375 para o social, 5.625 para o corporativo. Esses valores do total são aqueles valores que foram apresentados no início de quando a gente começou a ver essa atividade, né? Então, qual vai ser o custo total indireto para o social? 127.625 para projetos sociais, para eventos sociais. E para eventos corporativos, 132.375, tá? Agora, aqui a gente tem o volume de eventos, né? Que foi apresentado no slide anterior, nos slides anteriores. Divide o 127 por 625 por 48, a gente chegou num custo indireto de 2.658,85. E para o corporativo, a gente chegou num custo unitário indireto 1.789, tá? Aí agora, o que a gente faz?
a gente soma com os custos diretos, né, que são os insumos, 1.200 para eventos sociais, 3.000 para mão de obra, no caso do corporativo, 1.800 para insumos, 4.000 para mão de obra, e a gente tem um custo unitário direto total, somando esses dois valores, né? 1.200 com 3.000 dá 4.200, 1.800 com 4.000 dá 5.800. Aí, somando o custo indireto, 2.658,85 com 4.200, a gente chegou a 6.858,85, e para o corporativo a gente chegou a 1.789,85 mais 5.800, 7.589,85. Então, aqui está o valor final, utilizando essa metodologia de sistema de custo ABC, que acaba ficando muito mais real, né, do que se fosse um rateio normal de qualquer forma, né? Então, ele é trabalhado, a metodologia aqui, né, é trabalhada pelo quê? Pela quantidade de direcionadores. Então é aquilo, você paga aquilo que você consome. Cada departamento vai pagar aquilo que consome. Se o departamento não quiser fazer treinamento, não quiser, então o custo não vai para a área dele. Só que aquilo, é importante que a área faça treinamento. Então é uma forma de você fazer um custeio que fica muito mais real, né? E com certeza existe menos questionamento dentro da empresa. Tá? Ficou claro, pessoal? Sim, professor. É claro, é uma forma de apresentar, né? A ideia não é, se vocês forem fazer isso, existe o pessoal de custos, mas é importante que vocês conheçam e saibam uma outra forma de se fazer um lado de custos, né? Para que a coisa fique muito mais real, né? Daquilo que realmente cada área consumiu. E o custo vai para aquela área, o custo correto, não tem um questionamento, né? Existe lá no livro também apresenta esse artigo aqui, né, da Cielo, que também explora bastante a parte de sistema de custeio ABC. Ele é aplicado no processo de compras e vendas de mercadoria. Quem tem interesse em trabalhar na parte de custo, conhecer em detalhes, vale a pena dar uma lida nesse artigo aí, tá? Então, é sempre aquilo. Olha, eu me interesso bastante pela área de custos, né? Leiam sobre o assunto, né? A gente sempre fala isso. Leiam, se aprimorem sobre o assunto. Vão trazendo e colhendo, trazendo informação para o conhecimento de vocês. Essa área de custos, né? Quem gosta de trabalhar com isso, é uma área bastante interessante porque não tem bons profissionais, né? Ou essa área requer bons profissionais. E isso é o ponto, é o ponto importante para a empresa, né? Ponto importante se ela tiver um bom controle de custos, um bom controle para que você saiba como está a rentabilidade da sua empresa, onde você pode mexer, onde você pode estar trabalhando melhor. Às vezes, quando você tendo a visão de custo, né, você pode muito bem administrar melhor sua empresa, né? Aqui perto da minha casa, né, faz tempo que eu não compro pizza do cara, né?
Mas quando eu mudei aqui para São Caetano, o cara, ele tinha um controle detalhado de quanto custava para fazer uma pizza, né? Então, o quilo da farinha, bom, sei lá, vai para você fazer uma, uma coisa de pizza, né? Uma massa, sei lá, vai 200 gramas de farinha, e ele tinha o custo, né? E ele tinha o custo, quanto que a mussarela na pizza. Ele tinha isso tudo detalhado. Então, o que que ele falava para mim assim que como ele tinha o controle do custo para a produção de cada pizza, ele conseguia fazer promoção. Então, por exemplo, ele ia em algum lugar, comprava mussarela mais barata, né? E ele conseguia, como ele tinha cada etapa da produção da pizza bem controlada, ele fala, bom, eu reduzi aqui 30% do custo da mussarela, eu posso fazer uma promoção e reduzir o correspondente na minha pizza, né? Então, o controle de custo é importante em qualquer área, né? Em qualquer situação, até para a pessoa conseguir administrar bem o negócio dela, né? Então, todas as empresas precisam ter um sistema de custeio bem interessante para saber, e aí para ter a parte da lucratividade. Se a empresa não souber quantos são os custos dela, né, ela fica perdida, ela não sabe se, porque tudo entra num bolo, ela não vai saber se está tendo lucratividade, se está tendo prejuízo e tudo mais, né? Então, o sistema de custos é bastante interessante, né? Algum comentário, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Boa noite. Hã? Já tinha chegado. Tudo bem? Chegou agora? Não, já tinha chegado faz tempo. Ah, tá jóia. Peguei as tabelas aí que o senhor mostrou. Tá jóia. Bom, depois você dá uma olhadinha na gravação aí, que aí eu coloco lá no AVA lá, tá bom? Tudo bem. Bom, então, esse bimestre, né, eu vou fazer para nossa atividade, eu vou para nossa disciplina, vou fazer uma atividade para que, em duas etapas aí, né, para que vocês façam para desenvolver um pouquinho esse lado de ter uma visão com relação a custos, né? Não necessariamente para o custo de empresa, né? Mas um custo de vida, né? Que aí a gente está mais ou menos acostumado com o nosso dia a dia, né? Então, como que a gente vai fazer a nossa atividade, né? Então, tem essa tabela, né? Essa tabela Excel, né? E vocês vão buscar informação, né? O valor da cesta básica, o salário mínimo, o preço da gasolina e o valor da passagem metrô de ônibus, né? Nesses meses de janeiro de 2019, né? Janeiro, abril, julho, outubro, janeiro, abril, julho, outubro, janeiro, abril, julho, outubro de 2019 até 2021. Então, vocês vão coletar essas informações. Essas informações são simples de coletar na internet, né? Você coloca lá valor da cesta básica, janeiro de 2019. Está um valor lá. Valor, e aí tem por cidade e tudo mais, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer essa coleta e vocês vão entregar até 25/10. Depois eu vou mostrar por onde vocês vão entregar, tá? Só que não vai ser
único para todo mundo, né? Porque não é o caso de vocês, mas às vezes um faz e os outros copiam, né? Então, vamos fazer alguma coisa para que a gente faça com que vocês pesquisem mesmo, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar quem começa o início do nome do A até o E, vai buscar informações do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Vai colocar aqui em cima Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ou só Porto Alegre, né? Quem o começo do nome começa de F até L, vai fazer do Paraná e Curitiba. Quem começa do M até o Q, vai fazer do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E do R até o Z, vai fazer da Bahia, Salvador, pode ser Salvador. Então, vocês vão, através da internet, coletar, preencher buscar esses dados da planilha e vão postar até 25/10, tá? Então, o link está no AVA na unidade 2.3, tá? Na pós-aula. Pode ser feito em dupla, tá? E só que fez em dupla, mas tem que postar individual. Tá cortando aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, tá? Então o link está no AVA, na unidade 2, S3, na pós-aula. Pode ser feito em dupla, mas a postagem é individual. Tá bom? Ficou claro o que tem que fazer nessa primeira atividade? Ficou sim. Tá? É simples, né? O que que a gente quer? A gente quer ter uma ideia, né, dos valores. E aí a gente tem como que vai tendo a variação do salário mínimo, como vai tendo a variação da cesta básica. É uma forma da gente analisar como que está caminhando o custo de vida, tá? Bom, para a atividade 2, né, o que vocês vão pegar? Atividade 1, vocês fizeram até 25/10, coletaram os valores, tá? E aí, cada um com o seu nome vai escolher essas cidades, tá? Para a atividade 2, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar o valor de janeiro de 2019 e outubro de 2021, tá? Da cesta básica, do salário. Vocês já acharam, né? Vocês só vão criar essa nova tabela, tá? E vocês vão fazer um cálculo da porcentagem de a variação no período, né? O quanto cresceu a cesta básica, quanto cresceu o salário mínimo nesse período, quanto cresceu a gasolina. Esses valores aqui são chutados, tá? Eu coloquei aqui para mostrar para vocês o que é para fazer, tá? A passagem do ônibus, do metrô, quanto cresceu no período, né? E aqui um cálculo de quanto a cesta básica representa do salário mínimo, né? Então, em janeiro, aqui é valores, como eu já falei, valores chutados, né? Em janeiro de 2019, a cesta básica era 600, salário mínimo 1.000. Então, a cesta básica representa que era 60% do salário mínimo. Em outubro de 2021, a cesta básica foi para 1.000 e o salário mínimo 1.200, por exemplo, né? E aqui a gente já tem uma representatividade do que? A cesta básica já está 83,30% do valor do salário mínimo. Então, aqui é para a gente, para fazer com que a gente reflita um pouco, né? Como que a gente pode trabalhar com os valores em cima
de custos, né? Isso aqui é o custo, a cesta básica, que é o custo que a gente tem na nossa casa, né? É o mínimo que a gente tem para consumir, né? E aqui alguma ideia de como que variou a gasolina, como que variou o preço da passagem de trem, metrô. Aí vocês vão escolher um deles, tá? O que eu quero mostrar para vocês, assim, que vocês reflitam um pouco, né? É isso, aquilo que a gente pode fazer baseado um pouco daquilo que a gente está vendo na disciplina, né? A gente acompanhar um pouquinho os custo de vida que a gente tem nas grandes cidades, né? E aí, como que acompanha o salário mínimo, como que acompanha as variações que a gente precisa tomar ônibus, metrô e tudo mais, tá? Essa tabela aqui ficou clara? Sim. Sim, professor. Bom, e para finalizar, né, vocês vão construir 4 gráficos, né, baseado nos valores que vocês levantaram, né? Então vocês vão fazer um gráfico pegando esses primeiros dados com relação à cesta básica, vocês vão pegar um gráfico com relação ao salário mínimo, um gráfico com relação ao preço da gasolina, um gráfico com relação à passagem do metrô, tá? Então, para que a gente tenha uma visão de custo de vida também, como que cresceu, né? Aqui, mais ou menos, a gente sabe a gasolina subiu, aí foi chutado alguns valores, mas deve estar mais ou menos assim o custo da gasolina, tá? Então, vocês vão construir 4 gráficos compondo ainda a atividade 2. Tá? Ficou claro, pessoal, o que vocês vão fazer? E na atividade 2, né, vocês vão entregar até 10/11, tá? Da mesma forma, tem um outro link, né, lá na unidade 2, seção 3, na pós-aula, tem 2 links. Tem um link para 10/11, que é a atividade 2, está marcado lá, e tem um link, atividade 1, 25/10. Tudo bem? Dúvidas? Então, cada uma das atividades vale 750 pontos. Professor, então são 2 tabelas e 2 gráficos, é isso? Isso, é. Eu vou postar esse material, né? Tá lá na unidade 2, seção 3. Vocês podem revisar, né? Os gráficos são 4, né? Aqui vocês vão fazer um gráfico para cada um, tá? Aqui eu trouxe 2 aqui só para dar exemplo, né? Vocês vão fazer 4 gráficos, tá? Para cada um deles, vocês vão apresentar. Como tem poderia se fazer um gráfico único, né? Como tem valor alto, né, o salário mínimo comparado ao preço do ônibus, né? O gráfico vai ficar achatado. Então, por isso que eu preferi fazer 4 gráficos distintos, tá? Não vai ficar um gráfico como sendo 1.000 e aqui o valor da parcela do ônibus, ou vai ficar tudo retinho aqui. Então é melhor fazer 4 gráficos separados. Tudo bem? Sim, professor. Legal. Tudo bem com a aula de hoje? Tranquilo? Anderson, você quer falar alguma coisa? Não, sem problemas. Tá tranquilo, Só né? entendendo aí a maneira que o senhor quer que seja feita, eu vou fazer.